Um dos grandes ganhos da independência foi libertar o homem e a terra. Moçambicanos abraçaram o seu país e tiveram que aprender a governar governando. A mulher, aquela que era considerada o elo mais fraco, lutou e ganhou o seu espaço. Hoje, temos mulheres a todos os níveis de governação do país que enfrentam todos os desafios que outrora eram tarefas executadas por homens, incluindo governar. Governar enquanto mulher exige, para além de competências técnicas comuns, qualidades humanas que apenas a mulher representam e que dignificam para se impor perante todas as adversidades ligadas ao fato de ser mulher. Para abordar sobre desafios do perfil da mulher em altos cargos de chefia, o Mais Negócios conversa esta semana com uma das mulheres mais influentes do país, Vitória Dias Diogo, linguista de formação e atualmente secretária de Estado na província de Maputo. Caro telespectador, bem-vindo à presente edição. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos ter a honra de conversar com uma pessoa muito especial. Vamos conversar com a secretária de Estado da província de Maputo, a doutora Vitória Dias Diogo. Doutora Vitória, é uma honra para a Média Mais e mesmo para o programa Mais Negócios tê-la aqui a conversar. E é uma grande oportunidade que nós temos nas câmaras da Média Mais de ouvir as opiniões profundas desta mulher, que de uma família humilde, de um pai enfermeiro, de uma mãe, Dona Laura, que tinha a responsabilidade de tomar conta da educação dos filhos, nasceram, entre outros filhos, duas grandes mulheres, duas damas de ferro. De onde que vem esta dama de ferro, Vitória? Eu sinto-me privilegiada pela televisão Mídia Mais, não é? Me ter escolhido para estes dedos de conversa e poder estar aqui, interagir consigo, Jaime. É uma pergunta que me toca bastante. Quando dizia duas grandes mulheres, veio-me a composição da minha família. Nós na família dizemos que a pessoa mais importante que temos é um irmão que é o médico cardiologista. O Dr. Domingos Diogo, que foi diretor provincial na Zambésia, depois foi fazer a especialidade dele na Universidade de Sapiência em Roma. É um dos poucos cardiologistas moçambicanos na altura e ele está a formar muitos médicos e tem estado a fazer um trabalho extraordinário. Então, esta é a pessoa mais importante na nossa família, que todos nós prezamos, estimamos bastante e dependemos muito dele. De onde é que nós viemos? Olha, como bem dizia o meu pai, enfermeiro naquele tempo, já desde o tempo colonial, a minha mãe doméstica, 9 filhos. Uau! E eu me recordo sempre do meu falecido pai que dizia: eu vou ser pobre em termos materiais, mas eu vou garantir a educação dos meus filhos e vou tratar em termos de educação os meus filhos da mesma maneira, tanto os rapazes como as raparigas. E vou colocar os meus filhos nas melhores escolas. E em Tete, na altura, porque nós somos de Tete, eu nasci, é interessante, cada filho nasceu num distrito diferente. Isto mostra a profissão, ele ia abrindo. Aquilo é, você vai para onde o Estado te manda. E nós pegamos isto do nosso falecido pai, o sentido de missão, o sentido de cumprimento, a disciplina, a entrega pelo trabalho, o amor pelo trabalho. Eu e o Domingos, porque eu sigo o Domingos, o médico, nascemos na Marávia. Sim. Fingue. Fingue é a capital da Marávia, é a sede da Marávia, é Fingue, onde havia lá, onde está lá o hospital até hoje. Tenho irmã que nasceu, a Luísa é de Mágue, nasceu em Mágue. Tenho um que nasceu em Charre, tenho outra que nasceu em Boroma, tenho outros que nasceram em Tete. Então, à medida que o meu pai ia circulando, os últimos nasceram em Tete e presumimos porque
Os mais velhos já estavam um bocadinho crescidos, a minha mãe teve que se posicionar na cidade, enquanto o meu pai estava em alguns distritos. E nessa altura a guerra também de libertação já havia iniciado. Então, por isso que eu nasci na Marava. Então, somos fruto deste casal. Meu pai com uma visão extraordinária para o homem do seu tempo, em que apostou e dedicou tudo pela educação. Eram duas coisas que ele dizia: garantir a educação dos meus filhos, é o legado, a herança que eu vos dou, é a educação, e construir uma casa de alvenaria. Em Tete, na altura, nos anos 70, a nossa casa era uma casa de 6 quartos, construído ali, pedreiro, carpinteiro, vai buscar pedra. Eu recordo-me, pequeninos, íamos ao Vale de Nhartanda as primeiras horas com a minha mãe, buscava, ela dava bacia, um e outro, areia, para trazer, pequenininhos, às primeiras horas. Depois de tomar banho, correr para a escola, a pé. E depois Qual voltar. era a distância da casa para a escola? Olha, nós estávamos no bairro Fundo, Dona Maria II, pequenininha. Eu acho que eu saía de casa às 6 e às 7h20 estava na escola. 1h20 a pé e não me cansava, nem me desviava do caminho, nem sequer me passava pela cabeça a fazer. E voltava para casa, pois os trabalhos de casa, não era a minha mãe que nos punha a fazer os trabalhos de casa, responsabilizava os mais velhinhos para ajudar os mais novinhos a fazer o trabalho de casa. E lembro-me que nos rimos bastante agora, que à tarde, a partir das 15h30, 16, a minha mãe fechava os portões. E já não há criança que ia para a rua, nem nada. Entra. Aqui em casa. Regra e disciplina. E conseguiram formar os filhos. E cada um de nós tem uma profissão, tem a sua casa própria. Vivemos de uma maneira digna e de uma maneira muito honesta. É verdade. O investimento na educação não é algo que hoje podemos considerar dos nossos tempos. É algo provavelmente que devemos incentivar a nós mesmos e aos nossos filhos a continuarem a fazer no futuro. Para o futuro dos seus filhos. Tem a ver com aquilo que nós queremos que o nosso filho seja, que o cidadão seja. Um pai e uma mãe responsável, o primeiro grande investimento que faz é na educação, não só na formação, mas na educação. Sim. A partir de casa. Por isso que eu lhe contava, íamos buscar areia. E aí nós aprendemos a valorizar o trabalho. A minha mãe fazia horta para poder melhorar a nossa dieta alimentar. E, às vezes, vendia o excedente. E muitas das vezes nós ficávamos à frente da casa e já sabíamos fazer as contas para poder vender aquilo que ela punha-nos. E se alguém fosse para a rua vender, ia com o irmão mais velho. Mas ia a casas de pessoas conhecidas já. Não era estar na rua. Vai à casa da Dona Tal, que já me fizeram a encomenda e vai lá deixar. Então, a dignidade do trabalho, dignidade no negócio. Não ter vergonha de fazer coisas pequenas, mas que sejam honestas. Tem Isto nós tanto aprendemos. orgulho por esses tempos, tem tanto orgulho por aquilo que os seus pais fizeram por vocês. Consegue fazer para os seus filhos? Olha, Na conjuntura em que nós vivemos. infelizmente, nós tínhamos uma mãe presente, sendo ela doméstica. Hoje nós, pela profissão, pela carreira, que é positiva, porque fomos educados para isto, não estamos tão presentes. Mas em termos de valores, fazemos, pelo menos faço questão de transmitir estes valores e exigir. Eu recordo-me, o meu filho mais novo, está a estudar agora, está na universidade, tem 21 anos, uma vez me disse, eu na altura era presidente da Autoridade Nacional da Função Pública, fui entrevistada. E eu dizia, olha, eu nunca vou comprar um carro para um filho que esteja a estudar. E se ele estiver a trabalhar, ele vai primeiro colocar um valor seu, eu posso ver se dentro das minhas economias posso acrescentar.
mas ele tem que sentir que aquilo que ele tem é fruto do seu suor. Isto é fundamental. Quando regressei a casa, o meu filho estava muito ofendido, porque acompanhou e foi à escola. Diz, mas mãe, tu precisavas de dizer a toda a gente que nunca me vais comprar um carro? Estou chocado, mas estás chocado por quê? É perfeitamente normal. Tu vais comprar o teu carro quando tu trabalhas. Mas os outros colegas da universidade que têm. Então, estou a trazer este exemplo mesmo para dizer que alguns de nós nos tornamos permissivos. Queremos dar melhores condições e confundimos às vezes. E o que é que vai acontecer? Vamos ter uma geração de jovens que não estão preparados para lutar pela vida e para justificar aquilo que eles têm. É lógico que vão ter melhores condições que aquelas que nós tivemos. Nós estamos a assegurar isto, mas é importante transmitirmos também valores e exigirmos um bocadinho mais. Mas há aqueles pais que costumam sublinhar que não vou deixar os meus filhos passarem aquilo que eu passei. Eu tenho hoje, vou ajudá-los e depois começam a investir em casas aqui, casas de acolá, para distribuir pelos filhos. Isso não é degradação de valores. Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Agora nós temos que definir o que é melhor para o meu filho. Cada ser humano tem o dever e o direito de estar preparado para a vida. Então nós, como pais encarregados de educação, temos que prepará-los para a vida. Não podemos trazer seres humanos inúteis. Eu vou lhe dar um exemplo, Jaime. Fiz o meu mestrado no Reino Unido, em Manchester. Na altura, eu fui com uma bolsa da British Council, porque fui uma melhor funcionária nos anos 80, 88. E lá, isto para ligar e preparar as pessoas para a vida. Nós estávamos numa residência universitária, em que a residência tinha cozinha, e tinha as condições para as pessoas cozinhar. E a bolsa, claro, que não te vai permitir tu comeres nos restaurantes. Então, tínhamos colega, eu não me esqueço, acho que se não era do Kuwait, era de Qatar. Árabe. Não me esqueço que uma vez eu estava na cozinha, ele estava lá, morava na residência, trazia um frango. Abriu a torneira, a lavar o frango, pôs um bocadinho de detergente, com uma escova. No frango, lavou. Eu parei, comecei a observar aquele filme. Para onde é que isto vai terminar? Meteu sal, depois colocou no micro-ondas. Uau! Passado algum tempo tirou, sentou-se, provou, comeu, deixou de lado, sentou-se, pôs as mãos, a cabeça nas mãos. Quando levantou, ele estava com lágrimas a correrem. 15 dias, 20 depois, regressou ao país. Não conseguiu ficar, porque não estava preparado. E eu perguntei na altura, mas por que você... Não, eu nunca entrei na cozinha. As minhas irmãs ou a minha mãe é que sempre fizeram tudo. Nós não entramos na cozinha. Regressou sem fazer o curso, não porque não era inteligente, mas não tinha as habilidades para a vida. Os pais se ofereceram tudo e sem ele sequer ter o valor de saber de onde que essas coisas vêm, de que sacrifício essas coisas vêm. Aliás, o país também deve estar a fazer o mesmo. Eu, por acaso, quando viajo, não vejo os nativos a trabalhar ali no aeroporto, só vejo só estrangeiros a trabalhar. Sim, porque eles têm as posses, abriram o mercado para a mão de obra estrangeira e vão fazendo trabalhos que eles não aceitam ou não estão em condições para o poder fazer. Hoje está provavelmente a prestar um serviço, uma atividade na sua profissão, provavelmente das mais complicadas neste momento. É para uma questão didática. O nosso telespectador sempre pergunta, mas qual é a diferença entre governador e secretário de Estado? Por que tem que estar os dois? Qual é a diferença em termos de competências de um secretário de Estado e que lhe separa do governador? Olha, vou pôr em termos simples. É complexo e complicado para os que não têm vivência na administração pública e no aparelho de Estado. Exato. Exige este entendimento. Exatamente. O Conselho Executivo é como se fosse uma autarquia, um município de nível provincial. É autônomo, não representa o Estado. Está a ver? Tem um Estado moçambicano,
que ele é que presta serviços básicos e há funções que são funções de Estado. Forças Armadas. Tem Forças Armadas, tem a parte de finanças, mas também tem atividades. Por exemplo, uma atividade muito simples. Quando nós estamos a falar de tratamento, assuntos de menores de adoção. Sim. É tarefa de Estado. Tarefa de Estado, sim. Infantários públicos. Tarefa de É Estado. Centros de apoio à velhice. É Estado. Estou a trazer uma parte que não tem a ver com soberania, Exato. mas que é a função social do Estado. Apoio aos grupos mais vulneráveis. O Estado tem a responsabilidade de apoiar os grupos mais vulneráveis. Olhamos para a componente da justiça. A justiça tem que ser igual para todos. Então, é o Estado, como Estado, que tem o dever de garantir que os aspectos de justiça sejam observados e sejam respeitados. Relação, por exemplo, com confissões religiosas. O Estado é laico, mas é ele que se relaciona. Quando falamos de direitos humanos, é matéria do Estado. Por exemplo, olha, depois o Estado tem o seu braço, que é a administração indireta, em que não faz diretamente. Olhamos para o IPAS, que é o Instituto de Patrocínio Jurídico. Então, é um braço do Estado que lida com os mais carenciados para os representar na justiça. Então, não se pode descentralizar. O que é uma descentralização? É o Estado que diz, eu prescindo do exercício desta atividade para ser desempenhada por outra entidade de outro nível e eu não entro, que tem autonomias e competências próprias. Eu vou tutelar isto, porque são duas entidades que tutelam, mas estas entidades têm autonomias totais, em que não têm que perguntar à instituição, Estado, o que devem fazer. Por isso que elas são eleitas. As suas funções foram prescindidas pelo Estado para que fossem desempenhadas por aquelas entidades. Então, nós estamos num território unitário, Exato. em que a ação do Estado tem que se fazer sentir até a povoação. Então, por isso mesmo que tem que haver a representação do Estado no seu território para trazer aqueles aspectos que são aspectos de unicidade e que têm que ser iguais em todo o país. Por exemplo, quando nós falamos de relações laborais, as leis de trabalho, garantir a legalidade laboral, garantir que as empresas cumpram com aquilo que são as normas, é uma função do Estado. Lidar com cidadãos estrangeiros que entram. Há de encontrar em Nipepe, há de encontrar em Tsangano, há de encontrar em Magude. Quem vai ter que verificar, abordar, tratar destas matérias é o Estado. Não se delega nem se descentraliza. As portanto, fronteiras. Sim, falou muito bem das fronteiras, falou da polícia, porque fronteira tem a ver com soberania. Sim, soberania. Então, estes são alguns dos exemplos. Se o Estado não estivesse, estaria a prescindir da sua essência e da sua existência. Depois temos um programa quinquenal de governação, gente. Porque um conselho executivo é como se fosse um município. Nós olhamos para o município da Matola, tem o seu programa próprio que é diferente do programa quinquenal do governo. Que houve um manifesto eleitoral de um partido ganhador que se transformou num programa quinquenal, que ao presidente da República, ao governo central. Quem que vai garantir que lá na base? Porque as coisas não acontecem no ar, no órgão central. Acontece desde a localidade, ao posto administrativo, ao distrito, à província. Tem de ser esta sua representação do Estado que garante que o programa quinquenal possa ser materializado. De uma forma tão transparente como esta, que as coisas são, que afinal não são tão complicadas assim, a que se devem os pequenos conflitos de coordenação que têm acontecido em outras províncias, sempre falarmos de uma província de Maputo? Sabe, primeiro aquilo que eu dizia, que é muito importante conhecer a máquina do Estado, a administração pública, ajuda a ter sensibilidade. Depois,
tem a ver também em não trazer egos pessoais. Eu sempre defendi que as pessoas passam, o Estado fica, o governo fica. Então, tu tens que ter noção, Jaime, quando estás numa função, de que és efêmero, és passageiro, tens uma contribuição a dar. Então, tu não tens que olhar para a máquina, os recursos humanos, os recursos materiais como algo teu. Tu és guardiã e tens que fazer tudo para que as coisas funcionem como devem ser, para que haja estabilidade institucional, para quando tu saís e vais sair, esteja ali aquela entidade, aquela instituição. E saber também, olha, quando eu estou a dirigir, eu não estou sozinho, não sou uma ilha. Tenho que interagir. Aquilo que eu faço, aquilo que a minha instituição faz, tem implicações em outra instituição. Se nós convivíamos com o município, sim. Então, agora surgiu um município de um outro nível. Tenhamos clareza quais são as funções desta entidade, quais são as atribuições daquela, vamos harmonizar, vamos compatibilizar. Porque este modelo é extremamente positivo, porque traz vários atores para prestarem serviços mais próximos do cidadão. A todos os níveis. A todos os níveis. No final do dia, quem deve sair beneficiado é o cidadão. Então, se nós pensarmos que, olha, estou para beneficiar o cidadão, então eu duvido que haja conflitos. E eu aprendi também neste meu percurso, Jane, não se disputa trabalho. Se é para trabalhar, você não disputa onde você está, na tarefa que você tem. Se tu quiseres dar o melhor possível naquilo que tu tens que fazer, então tu não tens tempo para disputar trabalho. Aqui na província de Maputo podemos concluir, até por questão de diferenças de idades, respeito aos mais velhos, que a convivência aqui é essa. Não é só por diferença de idade, é mesmo pelo entendimento, tanto por parte do governador da província, que tem um percurso. É um governador que foi administrador de distrito, é um governador que foi governador noutra altura e veio para aqui. Tem também eu própria como secretário de Estado, que tenho o meu humilde percurso, mas este entendimento e maturidade, muita humildade, de que nós estamos para servir. E quanto melhor articularmos, harmonizarmos, saímos todos a ganhar. E há muita harmonização, muita... E sabes, Jaime, é preciso bem querer o outro. Sim. Quando você quer bem o outro, não há conflitos. E acho que este pressuposto conosco está aí. Falamos ao telefone, tomamos o chá, partilhamos. E as coisas vão andando. E é importante isto para transmitir estabilidade também aos colaboradores e aos quadros. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o governador Júlio Parouque, por acaso eu pessoalmente, na qualidade de amigo, e quase que disse a mesma coisa. Quase que disse a mesma coisa e dei os mais parabéns a ele e transmito assim também. Porque isto é um bom exemplo, porque em outras províncias muito disto não acontece. Nós temos visto por aí no nosso trabalho coisas terríveis, que não vale a pena aqui chamá-las. Mas acho que é um processo, vai se amadurecendo. No final do dia, o povo é que tem que sair a ganhar. Nós temos que nos adequar, adaptar. E se não nos adaptarmos, alguma coisa diferente há de acontecer, de certeza. Mas não podemos prejudicar a população. Falando em carreira, temos notado, na sua carreira, que a doutora Vitória é sempre chamada para experimentar. Interessante. Quando foi necessário criar-se a função pública, a doutora Vitória foi lá experimentar. Quando foi necessário turismo, a doutora Vitória foi chamada para lá experimentar. Quando foi necessário... hoje em dia já está a experimentar. Mesmo o Ministério do Trabalho, quando ficou trabalho, emprego, exatamente. Era um novo ministério. Também para experimentar. Esteve em posições, na maioria dos casos, em que não existiam experiências. Por que tanto apostar na doutora Vitória? Mas, sabe, eu sinto-me abençoada. E é interessante isto que o Jaime está a dizer. Eu recordo-me, quando se criou, acabava de se criar a função de secretário permanente.
Eu era decana no Ministério das Obras Públicas, 10 anos como diretora nacional de recursos humanos, a única mulher no Conselho Consultivo, ali bem acomodada. Pelo dia, liga-me do gabinete, não, ligou-me mesmo ao telefone, o então primeiro-ministro Pascoal Mucumbo, doutor Pascoal Mucumbo. Ele tinha uma forma cirúrgica de falar. Disse, olha, nós vamos, criou-se o Ministério do Turismo, gostaria que fosses para lá como secretária permanente. Uma função, porque antes era secretário-geral, passou para secretário permanente. Ainda estava em experiência. É mesmo para instalar o Ministério? Instalar, sim. E ele me diz assim, sabes o que é ser secretário permanente? Eu disse, não sei. Isso é para ser capataz. Vai montar o Ministério para o ministro fazer a governação. Do nada. Olha, Jaime, lá aceitei. O tom também não era para refletir, para não aceitar. Era contra o Estado. E era uma função da administração pública. E quando cheguei lá, é difícil. Eu recordo o ministro ansioso por receber o ministro Sumbana. Fernando Sumbana. Receber a secretária primeiro. Cheguei lá. Alguém vinha que era decano no ministério, como saiu de Construção e Águas, eu que ajudei a transformar para obras públicas. Um ministério já antigo. Chega lá. Não há cadeira. Não há mesa. Então, cheguei. Onde é que vou trabalhar? Bem-vinda. Olha, eu também não temos, eu acabo de chegar, estou aqui, estava à tua espera para poder montar. Jaime, não tinha estatuto orgânico, o decreto das competências tinha que ser feito, não tinha quadro de pessoal, não tinha, quer dizer, o meu percurso como gestora de recursos humanos, então comecei a trabalhar num gabinete com uma mesa e uma cadeira, era a única coisa que eu tinha. Depois desmembrou-se o Ministério, na altura da Indústria, Comércio e a parte do turismo veio. E começamos do zero. Quando saímos, na altura, já estava o Ministério montado. Quer dizer, Moçambique tornou-se um destino turístico de eleição por este arranque. As áreas de conservação, as áreas transfronteiriças, trouxemos a conservação como um produto para a componente do turismo. Levaram Moçambique ao mar. Sim. Então, montou-se o Ministério, estava a andar. 2005, já estava eu 5 anos como secretária permanente de um Ministério pujante, vigoroso, entusiasmados com o turismo, Presidente Guebuza. Era preciso criar outra coisa. Presidente Guebuza me liga. Olha, queria dar-te uma missão. Excelência chamou-me para o gabinete. Cria a Autoridade Nacional da Função Pública. A Autoridade Nacional. E eu disse assim, eu não me esqueço daquela conversa. O Presidente Guebuza tem essa forma didática de dizer, mas muito cáustica, às vezes. Disse, mas isso é muito difícil, Excelência. Ele olhou para mim e disse, achas que ser presidente é fácil? Olha, Jaime, eu senti-me pequenina. A grandeza daquilo que ele estava a dizer. Olha, eu aceitei ser presidente. E até estou-te a dar um setorzinho. Tu achas que aceitei para ser presidente porque é fácil? É um desafio que estou a colocar-nos. É uma questão de missão. De entrega. Aceitei do zero lá. Aquilo foi interessante. Mais uma vez, nem instalações tinha. Quando fui ao turismo, tinha o edifício, mas não tinha equipamento, não tinha nada. Ali não tinha nem sítio para trabalhar, nada. Nomeou e disse, Vitória, vai trabalhar. Não me deu instalações, não me deu equipamento, não me deu nada. E aí veio a noção clara de que quando nós somos colocados, estamos para trazer soluções. Quer dizer, como os britânicos dizem, you shouldn't be problem driven, but solution driven. Então, porque se eu estivesse ali manietada no problema, choramingando, não tenho instalações, não tinha pessoas, não teria. Então, a autoridade vinha da função pública. Então,
tive que ir ao Ministério da Função Pública e Administração Estatal, na altura. Era o Ministério da Administração Estatal. Sim. Porque a Função Pública era uma direção depois, nacional. Exatamente, sim. Nasce depois da então, sua criação. Cheguei lá, se eu não tenho sítio para ficar. Era o ministro Chomera, na altura. Havia uma sala de reuniões que tinha uma mesa. Só já podia trabalhar ali. Era a sala de reuniões com a mesa. Foi ali onde eu me sentei e comecei a projetar para criar a autoridade. Criou-se a autoridade e já era o embrião da função pública. Depois foi extinta. Quando se criou o Ministério, o presidente Guebuza novamente me confiou a missão já de transformar e criar o primeiro Ministério da Função Pública na República de Moçambique e assumir a reforma do setor público. Ali nós criamos, e foi um período de 2007 até 2014, com o Ministério da Função Pública, com a reforma, e foi na altura em que eu também fui eleita perita para as Nações Unidas. Exatamente. Depois ainda participou no... Como é que é aquilo? Eu ainda me lembro disso. Participou na reforma a nível de África. Sim. Lembro-me... Como é que é aquilo? Eu depois vou me lembrar. Mas tem a ver com este processo todo de reformas. E são 24 peritos no mundo que são conselheiros do secretário-geral das Nações Unidas. E tive este privilégio de ser uma das 24 peritas no mundo. Nesta ordem de desafios que sempre lhe tem dado, e sempre sendo a primeira e sempre para criar, há um outro momento também, há uma outra atividade que lhe sempre é confiada, de altíssimo risco e de altíssima responsabilidade, que é sempre chefiar comissões de logística em grandes eventos. Mas, olha, já me estão a trazer, eu acho que a minha costela. É verdade. Recordo Acordos Gerais de Paz. Acordos Gerais de Paz. Já, eu era ainda uma menina. Eu era diretora nacional no Ministério do Trabalho, dos Recursos Humanos. Ainda não tinha 30 anos. Chefiar a Comissão de Logística, parte técnica. Na altura, o ministro era João Mário Salomão. E o presidente Guebuza, ele é que estava a dirigir a Comissão de Supervisão dos Acordos Gerais de Paz. Há um episódio interessante, sabe? Gerir aquele orçamento, ter que gerir a parte do nosso defesa, Forças Armadas, e gerir as equipas da RENAMO. Criar as condições em termos de alojamento para todos estes dirigentes da RENAMO que vinham. Eu recordo-me a primeira vez que tive o encontro, estava Sua Excelência, na altura, o presidente Guebuza, na altura em que ele chefiava a comissão, e estava com o senhor Raul Domingos. Está a imaginar, estávamos a ver, eu tinha que ir apresentando as casas, que ia recebendo os quadros da RENAMO, para cumprimentar. E realmente, esta grandeza deste país, de nós próprios, da reconciliação. E eu olhava assim, e via o ar sereno do presidente Guebuza. Na altura ele ainda usava cachimbo. Sim. Então, recordo-me que foi o primeiro dirigente da RENAMO que eu cumprimentei apertando a mão, foi o Raul Domingos. Sim. Mas cumprimentei, cumprimentei e tal. Então, todos os preconceitos vão caindo. E aí eu entendi, somos todos moçambicanos, fazemos parte desta nação. O que o presidente Nilce sempre defendeu. E fizemos esse trabalho. E sabe, fechar as contas, devolver recursos. Mas houve um episódio muito interessante. Eu era pequenininha. Não era tão avantajada como sou agora. Então... Não me parece. Estava no meu gabinete. Pediram uma audiência generais da defesa para vir tratar, no âmbito do acordo. Chegou a hora, entraram, recebi os boas-vindas e tal, por sentar. Ficaram a olhar para mim. Eu a olhar para eles. Ver que estava a passar o tempo. Em que vos pode ser útil? Nós viemos falar com a doutora Vitória. Se a doutora Vitória sou eu. Você? Uma namorada assim pequenininha, que nos põe, anda-nos a
gerida, afinal é você? Menina, tá bem, deixa lá. Porque trataram de outros assuntos e saíram, foram-se embora. Porque a disciplina que eu impunha, eles esperavam vir encontrar uma pessoa grande. Você? Mano, assim. Mas já tinha um percurso de Estado e gerir isto. Depois foi a gestão da visita papal. Não, é algo que transporto para mim e para toda a minha descendência. E é um fato interessante. O meu bisavô, do lado materno, fez parte dos primeiros catequistas moçambicanos. E há de ouvir falar da Igreja de Missão de Baroma, que é uma das mais antigas em Moçambique. Ele foi o primeiro catequista ali. E quando, sim, na altura. E quando eu tenho esta missão de coordenar a visita do Santo Padre, a minha mãe disse, olha, nada é por acaso, minha filha. Até dizia, olha, lá onde o teu bisavô está, deve estar-se a sentir muito satisfeito e feliz. De um catequista veio uma descendente que esteve com o Santo Padre. Primeiro foi em Roma, no Vaticano. Quando o Santo Padre nos foi cumprimentar como delegação, chegou-me. Eu trazia um medalhão de Nossa Senhora das Graças. Ele olhou, aproximou com aquele sorriso afável do Santo Padre e disse, vou te abençoar. E impôs as mãos e pronunciou a oração de bênção. Quando cá veio, tive o privilégio raro. Ele faz missas privadas antes de partir para o trabalho. E é uma missa privada, foi mesmo na Anunciatura Apostólica. Tiveram cerca de 14 pessoas escolhidas a dedo e não eram leigos. Tinha da equipe dele alguns párocos, algumas religiosas e acho que leiga era eu, que fui convidada para ali estar, para privar. E me foi pedido para fazer uma leitura durante a missa, naquela capela pequenina muito aconchegada da Anunciatura. Está a imaginar o que é Jaime Langa, numa missa celebrada por ele, privada, sentada na primeira fila, assim. É como se estivesse eu aqui, ali onde está o seu operador, estava o Santo Padre, e levantar-me para ali, fazer a leitura e ele escolher, ele escutar. E a saída, o núncio chamar-me, o Santo Padre, estava na sala, no átrio, à minha espera. Então, vai lá, apresenta, olha, esta é que é a coordenadora geral. Agora, o que ele me disse, Jaime, eu não posso aqui partilhar, é algo que eu carrego comigo. Vou convencê-la a dizer, mas antes autorize-me que a gente vá a um breve intervalo e voltamos já. No mercado de câmbios com referência ao dia 23 de setembro, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 72 meticais, o rand a 4,34, o renminbi, a moeda chinesa, a 10,63, a libra esterlina a 92,14 e o euro a 84,61. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25%, respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 15,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista é em cerca de 0,5%. Quanto ao Índice Geral de Preços ao Consumidor, o país registrou, em agosto de 2020, uma inflação mensal de menos 0,20%, a variação acumulada situou-se em 0,38% e a variação homóloga em 2,80%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 2,86%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios. Aqui, onde se fala de tudo, mais negócios.
Doutora Vitória, o que foi tão de especial que o Papa falou consigo que não pode partilhar conosco naquele dia especial? Não, é como alguém quando vai, Jaime, a uma confissão. Não é? Não, o que eu posso aqui partilhar é que quando eu fui à missa, eu dizia, eu sou católica praticante, não é? Dizia, eu vou levar diversos artefatos religiosos comigo. E vou, mesmo estou estando na presença dele, porque ela abençoa. E aquela bênção vai. E estando ali com ele, a conversar, eu trazia a minha bolsinha, que tinha uma série de artefatos, incluindo estas pulseiras que eu trago aqui, assim, que tem cruzes de coisas santas. E claro que eu não perdi a oportunidade de pedir ao Santo Padre para poder benzer. E ele realmente benzeu tudo aquilo que eu tinha e voltou a abençoar-me. Mas o que me marcou, Jaime, foi a nobreza, a grandeza e a generosidade do Santo Padre me ter mandado uma carta assinada pelo seu punho. Então, quando ele escreve uma carta, era para agradecer? Mandou uma carta a felicitar pela forma como organizamos todo o processo, a agradecer. E eu disse, eu sou tão pequenina. E o Santo Padre encontrou tempo de voltar a Roma, ainda diz, depois do regresso a Roma, eu tenho, claro que eu tenho um quadro, várias cópias desta carta. E ela está assinada Francesco, não é? Francesco. E foi uma lição de vida, que encontra sempre espaço para agradecer, para saudar e para felicitar o trabalho que os colaboradores fazem. Ele não tinha necessidade de fazer isso. Aparentemente. Veja, o Santo Padre é uma entidade universal. Encontrar espaço de rubricar, assinar aquela carta e mandar para Vitória Diogo. Está dirigida à senhora Vitória Dias Diogo, coordenadora da visita. Então, é algo que um ser humano, é daquelas lições que aprendemos, carregamos conosco e praticamos. É o que eu tenho estado a esforçar-me a fazer. Saber agradecer, saber felicitar o trabalho que os colaboradores, aqueles que cooperam conosco, fazem. Muito bem. Como eu dizia antes, a Vitória foi eleita perita das Nações Unidas para a Governação e Administração Pública. Foi membro do grupo, o que eu estava a esquecer, de referência para a elaboração do terceiro relatório africano sobre governação. Qual é a experiência que traz para Moçambique deste relatório? O que traz de novo este relatório e que lhe incentivou, digamos, no seu processo de criação, digamos, da reforma do setor público em Moçambique? Exatamente. Este relatório espelha, na minha ótica, o percurso de um país e de uma nação. Porque a administração, sem administração pública, não tem Estado. Então, espelha. Depois espelha o percurso, porque aquele relatório avaliava um período, mas este período é herança de vários outros períodos. Que este setor público, a governação moçambicana, não é de ruptura, mas é de continuidade. E cada mandato, cada estágio, traz um ingrediente que vai elevando. Por isso que este relatório veio trazer ao de cima a importância da memória institucional, dos legados institucionais e da visão clara que há desde a criação da nossa independência, que nós passamos por várias reformas, desde um período em que tínhamos o monopartidarismo, economia centralizada, depois passamos para um processo de multipartidarismo, o trazer o setor privado como um braço implementador, dinamizador e fazedor da riqueza. Depois fomos passando pelas mudanças constitucionais e trazer, no fim, este Estado, esta administração pública, em funções reguladoras, em funções fiscalizadoras e facilitadoras.
não de concentrar e descentralizadora. Então, fazer parte da elaboração daquele relatório como alguém que fez a sua caminhada sempre no aparelho do Estado e tem paixão pelo Estado e pela administração pública moçambicana, foi reconfortante. Senti-me parte daquele processo, porque sou produto desta administração pública. De memória institucional, há uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos ciclos governamentais, em que cada novo governo cria novos ministérios. E depois ficamos 2 anos desse mandato a criarmos um ministério. Depois resta-nos 1 ano e meio para governar. Não perdemos a memória institucional de governação de um país de forma estratégica, a médio e longo prazo. Eu acredito que cada mandato tem um moto e tem uma espinha dorsal da governação. E para que esse moto, aquilo que é a essência da governação, aconteça, é preciso readequar o aparelho de Estado. Mas pode verificar que os novos ministérios não são a maioria. Sim. A base de sustento está lá. E o que se faz até é transformar. Vai se transformando, vai se acrescentando, vai se retirando, mas a base está lá. A memória institucional está lá. E a memória institucional também é feita pelos quadros, pelas pessoas que aí estão. Uns vão entrando, outros vão permanecendo e vão transmitindo. Temos os quadros, temos a documentação e temos as políticas. Por isso que as políticas não podem ser políticas a curto prazo. São políticas que têm que ser a médio e longo prazo. Para quando começa um novo ciclo de governação, aquele horizonte esteja lá. Porque este ciclo, o outro foi até, por exemplo, este nível. Este tem que se pegar, como os estafetas fazem, e levar para outro nível. E ver outro levar, não no sentido de regredir ou retroceder. Por isso que geralmente a governação é uma governação de continuidade, trazendo o toque necessário, a readequação necessária. Mas tem toda a razão, Jaime, quando se cria qualquer instituição tem que se levar tempo a parte da criação, da estruturação, da configuração e do entendimento, porque as pessoas têm que compreender, como está a dizer, este processo de descentralização. Passa por estas etapas todas de compreender. Então, isto leva o seu tempo. Poderá, de uma ou de outra forma, criar desafios em termos de tempo, em termos de dinâmica. Então, o tipo de recursos humanos, a capacidade do capital humano que estiver naquela instituição conta bastante, para não criarmos uma situação de retrocesso. Sim. O país, Moçambique, vai iniciar nos próximos anos o seu processo de sucessão de mandatos de um presidente. Queres falar tão cedo disto já? O país vai iniciar já. O país vai iniciar já. Eu preciso de organizar a minha presidente. Não. Com antecedência. Nem sequer pensamos nisso. Apesar de eu ter participado em pleitos eleitorais. Eu sou deputada, não é? Eu sei. Então, a pessoa disso ainda. O país, o Partido Frelimo, neste caso, tem que organizar o seu congresso, tem que organizar as eleições autárquicas, tem que organizar o próprio processo de sucessão do presidente Nunes, que é seu último mandato, infelizmente, e tem que organizar as próprias eleições gerais. Não temos mais que 4 anos, temos menos. Eu acho que, para este caso, a resposta é muito simples. Se o partido que eu faço parte, que é o Partido Frelimo, tem um slogan que vem dos primórdios: a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Logo, quando termina um pleito eleitoral, ele já está preparado. E cada assunto tem o seu próprio tempo. Agora, este é o tempo de garantir que a governação aconteça, materializar o programa quinquenal de governação, cumprir com aquilo que foram as promessas do manifesto. Então, todo o foco está nisso, porque a Frelimo nos ensina de que
não é só ganhar pleitos eleitorais, mas é garantir a liderança no processo de desenvolvimento de Moçambique. É garantir as condições para criar o bem-estar dos moçambicanos. E o nosso foco, e o meu foco neste momento, nesta função em que eu estou, é garantir que a representação do Estado seja implantada, dê o seu contributo e que o programa de governação dos 5 anos possa ser materializado aqui na província de Maputo. Para não falarmos de, como disse muito bem a doutora Vitória, que ainda é muito cedo para falar da associação, mas podemos falar de uma coisa que é muito importante, que é, tem valor a questão das regiões, a questão de que agora é a vez do centro. Qual é a sua opinião em relação a esta... O que é que eu posso dizer? Uma das essências da nossa independência, que foi libertar o homem e a terra, é a unicidade do Estado moçambicano. Nós somos um Estado unitário e a beleza deste país é o mosaico étnico-cultural que existe. Nós somos um povo heterogêneo, com várias identidades culturais, que estas identidades devem ser exaltadas. Há valores extraordinários e a combinação destes valores é que nos tornam um povo. Então, quando nós olhamos, ou quando eu olho, eu acho que o país sempre busca os melhores filhos para dirigirem o Independentemente da região de onde são provenientes. Eu volto a dizer, buscamos os melhores filhos. E acho que Moçambique, em cada mandato que tem sempre o presidente certo. Quando vem este presidente da Frelimo. Sempre que for presidente. Mas agora, já falando do presidente da Frelimo, sem falarmos de nomes, porque nós todos não sabemos. Que perfil de presidente Moçambique vai exigir para substituir o presidente Nyusi? Que perfil Jaime, de presidente? Tu insistes em falar de matéria que eu sinto que nesta fase, e o que preocupa os moçambicanos, é que se garanta que aquilo que foi prometido como programa de governação se materialize. Eu acho que esta que é a agenda do moçambicano, tendo em conta a situação conjuntural que o país se encontra, como garantirmos a materialização do programa de governação, como trazer desenvolvimento para Moçambique, como criar este bem-estar. Eu volto a repetir, Moçambique tem tido este dom e esta bênção de ter o presidente acertado para cada época. E eu acredito que no próximo mandato, no próximo quinquênio, o presidente a vir há de ser o presidente acertado para Moçambique. Se tiver que vir o presidente, será sempre dentre aqueles que são os melhores filhos de Moçambique e que estejam para servir esta nação, para servir esta pátria, para servir este povo. Geralmente, as damas de ferro são pessoas temíveis, são pessoas que, quando dizem mamãe está zangada, quando dizem... Eu vou dar um exemplo até. A minha sogra também é uma dama de ferro. Então, quando ela está zangada, ninguém lhe trava. O meu sogro é um gentleman. Ele, quando já está cansado de ouvir, diz, pula de Olancata, Alexandre Johnson. Começa a cantar uma música que ela gosta. Amolece. Fiquei sabendo que, da sua parte, é só quando uma mulher pequena vem cantar no meu ouvido. Mulher de Roberto Carlos. Já me estava a trazer o outro lado. Eu adoro. Eu gosto. Adoro música, moda e passear. E dançar. E dançar, exato. Eu conheci o meu esposo numa festa.
e numa pista de dança. Houve tempo, quando nós entrávamos numa pista de dança, a pista, modesta à parte, parava para nós dançarmos. E ele dedilhava a guitarra, tocava. Então, às vezes ele dedilhava para mim. E Mulher Pequena é a canção dele para mim. Para arrancar um beijo. Mulher Pequena, Roberto Carlos, Mulher Pequena. Toca bastante. Tem história na minha vida como mulher, como esposa, como namorada. Que sempre continuará. E tem que ser. E tem que ser. Porque nós somos dirigentes, mas antes de tudo, somos criaturas humanas, somos mulheres, somos femininas e amamos e somos amados. Temos gestos de ternura e recebemos ternura. Temos momentos de dor e temos momentos de alegria. Temos momentos de carinho e de mimos e recebemos também. E às vezes se esquecem disso. Olham para nós apenas como aquela dirigente, esquecendo que estão perante uma pessoa que é uma pessoa humana, que tem feridas, tem alegrias, tem carne, tem coração, como uma outra pessoa o é. Doutora Vitória, nós temos já o grande privilégio de poder conversar consigo, mas podemos lhe transmitir o recado que tem muita gente que gosta de si. O que é que gostaria neste momento, através das câmaras da Média Mais, de falar com essas pessoas? Eu gostaria, Jaime, de agradecer de coração por esta dádiva de fazer parte deste país, agradecer a minha família, os meus pais, os meus irmãos, toda a minha família nuclear e alargada, os amigos, os colegas, os colaboradores, aqueles que gostam de mim e aqueles também que podem não gostar de mim, porque todos fazem parte desta minha vivência e tornam-me esta pessoa que sou. O que eu quero dizer é obrigada, 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 Kanimambo. E que eu agradeço sempre ao Criador esta dádiva e esta bênção de poder servir em cada etapa da minha vida de maneira diferente e pela presença de cada uma das pessoas que me acompanha, o calor que me tem transmitido, os ensinamentos que me têm transmitido, as críticas que me têm dado, que me tornam cada dia uma pessoa melhor. O meu obrigado e a minha saudação. Meia palavra chega para um bom entendedor. Obrigada. Muito obrigado. E obrigado ao Média Mais. Nós aqui agradecemos por este momento de conversa. Nós já ainda havemos de voltar. Eu tenho certeza que teremos muito a conversar quando chegar o momento oportuno para conversar sobre os assuntos que a doutora Vitória adiou para serem conversados no momento oportuno. Eu sei que faz parte dos palitos que terão que ser mexidos para encontrar uma solução da pessoa certa, do perfil certo, para governar o país. Isso é maldade, Jaime Manga. Não se faz disto a uma senhora nem a uma lady. Assim foi a nossa conversa com a doutora Vitória Dias Diogo, secretária de Estado para a província de Maputo. Voltaremos para si na próxima quarta-feira, à mesma hora. Muito boa noite e obrigado.